A doutora Maíra está aqui com a gente, ela vai esclarecer dúvidas, então, sobre o assunto. Doutora Maíra, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Boa tarde. E vamos falar sobre o lúpus, então, o que é o lúpus? Bom, é uma definição até um pouquinho difícil, né? Porque o conceito ele é amplo. É muito grande, né? Sim, mas o lúpus ele é considerado uma doença autoimune. A gente usa esse termo, né, de autoimune, quando o nosso corpo, né, passa a produzir anticorpos, que são aqueles mesmos anticorpos que a gente produz quando entra em contato com vírus, com bactérias, quando toma vacinas, né? E por algum motivo, na verdade são alguns motivos, acontece um descontrole nessa produção de anticorpos e os anticorpos passam a ser produzidos além de para se defender contra os órgãos e órgãos como pele, como articulações, como rins, enfim. É muito amplo porque o lúpus ele envolve essa produção de anticorpos contra virtualmente qualquer órgão do nosso corpo, né? E o que causa o lúpus? Tem alguma causa específica? Então, assim, não é como tem outras doenças, né, dentro da medicina e da reumatologia, que a gente consegue ver muito bem uma relação de causa e efeito. No lúpus, a gente fala em causa multifatorial. A gente sabe que existe uma predisposição genética, mas isso contribui muito pouco com essa questão da doença. Então, não é assim, eu tenho, meu filho pode ter. É uma questão hormonal, é uma doença mais comum em mulheres, principalmente na adolescência, no início da idade adulta, quando essa produção de estrogênio, principalmente, né, está bastante alta. Por esse motivo também a doença tende, após a menopausa, a ter menos manifestações, mas não é uma regra, né? E hoje em dia a gente postula-se muito essa questão de gatilhos virais, assim. Então, talvez o contato com algumas partículas de algum vírus específico possa induzir essa reação de autoimunidade que acontece com esse fundo genético, né, que existe. Então, seriam os três principais, hormonal, genético e essa questão viral mesmo. E o lúpus, assim, ele tem como é que é? Ele pode ser combatido, ele é uma doença crônica que vai e vem, como é que funciona? Sim, esse conceito é importante. É uma doença crônica, a gente não fala em cura, virtualmente porque os pacientes eles vão precisar ser acompanhados ao longo, né, de toda a vida, as nossas pacientes, mas a gente fala em controle. É uma doença assim que hoje em dia ela é completamente controlada através de tratamento medicamentoso e existe inclusive a perspectiva de depois, né, de um bom tempo de controle, quando a gente consegue alcançar a remissão dessas manifestações. É comum na nossa prática a gente acompanhar o paciente a cada 4, a cada 6 meses. Vai aumentando, até uma vez por ano, tempo. Às vezes com uso de nenhuma medicação. E o que a gente, né, percebe hoje em dia é que a doença ela fica dormindo, né? Então o nosso objetivo como reumatologista é colocar para dormir o quanto antes, né? E depois ir acompanhando com determinados exames, enfim, para ver se tem algum indício de volta e poder pegar isso precocemente. Isso é importante também. É importante ser detectado quanto antes. Por isso... E quais seriam esses sinais que a pessoa deve ficar atenta? Olha, uma das manifestações mais comuns é a manifestação de pele. Então, né, a fotossensibilidade, que é quando se expõe ao sol, e é complicado a gente falar isso assim, que aqui a nossa população acaba tendo essa manifestação por uma característica, às vezes, né, genética, de composição, né, da pele, enfim, mas certas áreas do corpo que ficam um pouquinho mais vermelhas, um pouquinho mais escuras, eritematosas, dores nas articulações, mas assim, não é qualquer dor, é uma dor inflamatória, que a gente costuma falar. Então, o que é uma dor inflamatória? Agora eu fiquei pensando. A dor inflamatória, a diferença assim, básica entre as duas, né? A dor articular inflamatória é aquela dor que não acontece depois de um grande exercício físico. Por exemplo, fiz uma mudança, carreguei um monte de peso e agora estou com dor no corpo inteiro. Essa dor ela é mecânica, é uma coisa que é relativamente comum, às vezes é decorrente de problemas como artrose, desgaste, né, articular. A dor inflamatória, ela tem uma certa predileção pelas pequenas articulações do nosso corpo e ela se manifesta, na verdade, depois de um grande período em repouso. Então, ao acordar de manhã, quando você
não fez ainda esforço nenhum, a sensação de mãos rígidas, de não conseguir colocar os anéis ou tirar os anéis, por exemplo, né? É o que a gente chama de características de artrite. Esse it é o que sugere pra gente o fato de ser inflamatória. Mas eu acho que é importante a gente falar que, por ser uma doença relativamente rara, assim, deve-se ter uma certa preocupação com alguns sintomas, né? Uma certa atenção, não é preocupação, mas não deve gerar, assim, essa ansiedade tão grande, né? Porque o lúpus, ele tá no rol das doenças que são consideradas raras, ele faz parte desse grupo, então não é uma regra, né? Uma amiga minha teve, um parente, né? Essa preocupação em excesso, e nem fazer um exame, assim, o exame que a gente costuma, né, fazer, que ajuda muito no diagnóstico, não quer dizer que dá o diagnóstico, né? Fazendo esse exame sem ter uma indicação médica muito precisa, porque às vezes ele pode ser positivo e não significar. E se ele foi solicitado num contexto clínico, né, que a gente... É uma série de fatores que devem ser considerados. Isso. E o lúpus, com o tratamento, a pessoa tem uma vida normal? Vida normal, completamente normal. Tem alguns cuidados, né? Por exemplo, essa questão do sol, a gente já sabe hoje em dia que o sol, além de produzir os sintomas da doença, muitas vezes ele pode não causar sintomas cutâneos, mas só esse contato com a luz ultravioleta pode induzir a manifestação da doença. Então, é mais comum a gente ver o lúpus ser ativo durante o verão e remissão durante o inverno, né? Então, esse cuidado com o sol é uma coisa que a gente sempre pede, né? A questão hormonal também, por ter essa questão, né, da relação com o estrogênio, talvez, e isso tem que ser analisado caso a caso, né, mas para as nossas pacientes seja mais fazer um tratamento de hormonal, contracepção, isso, que não envolva certos hormônios, uma questão específica nesse ponto, assim. E a gente sabe também que o estresse, o psicossocial, estresse é tudo, né? Gatilho para tudo. Mas gente. gatilho para atividade de lúpus também, assim. Então, levar uma vida menos estressante até é uma recomendação menos genérica, né? Mas, assim, especialmente no lúpus, a gente vê que o quanto mais a ansiedade for controlada, esses fatores externos, assim, as coisas tendem a ficar mais tranquilas. Maravilha. Né? Então, é isso aí, né? Detectar cedo e tentar levar uma vida mais saudável possível. Certo. Doutora Maíra, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço.